Fala pessoal, bom, vamos lá. Prometi num vídeo aí que eu ia falar um pouco sobre matemática para vocês, advogado falando de matemática, mas vai ser legal esse vídeo porque eu vou passar aí para vocês umas dicas de matemática e falar o quão importante ela é para nossa vida como um todo. Então depois da vinheta, matemática no vídeo. Fala, Caldeira! É isso aí, meu professor! Bom, vamos lá, pessoal. É o seguinte, matemática, números, tem muita gente que corre deles. Aliás, falando em números, para aumentar o meu número de inscritos, se inscreve aí no canal, por favor, curte, comenta, para eu mostrar depois os números legais aí, poder fazer contas de quanto que meu canal cresceu, quantos novos inscritos eu recebi. Me ajuda aí com essa matemática positiva aí. Bom, vamos lá. Matemática é uma coisa muito importante na nossa vida. Para a gente não achar, não tomar um golpe e levar o troco errado da padaria, até a gente poder fazer negócios, entender como é que um contrato é atualizado, fazer contas, não entrar num financiamento numa furada, não assinar uma coisa para comprar o seu carro, sua moto, sua casa, e depois você se espantar com o valor que a parcela vem. Então, você saber quanto é que você está tendo de desconto numa situação, você está vendo um anúncio na internet, na vitrine da loja. Para a nossa vida como um todo, ter noções de matemática é muito importante. Ter noções, um pouco de probabilidade, de estatística, esse tipo de coisa, por incrível que pareça, ajuda muito na nossa vida prática e na nossa vida profissional. Eu me deparo muitas vezes com advogados que enfrentam certas dificuldades ou imaginam que, por se tratar de uma ciência humana, pode se deixar a exata do lado, mas isso não é bem assim. Em várias áreas do direito, por exemplo, cálculos são envolvidos. Se eu tenho um processo, por exemplo, trabalhista, mas eu tenho que, por exemplo, calcular quanto que o ex-empregado ele tem direito a receber num processo trabalhista. Eu tenho que saber calcular valor de hora extra, gratificação, diferença de fundo de garantia, uma série de coisas. Eu preciso fazer contas. Muitos advogados usam o expediente de mandar, por exemplo, quando chega na fase de liquidação de um processo, de mandar para um contador, para alguém especializado fazer. Mas é importante, ainda que a gente não saiba fazer 100% de determinadas contas, que a gente tenha a base da matemática na cabeça para mais ou menos dar um chute aproximado de uma coisa, ou mesmo quando alguém pergunta, como eu falei, vou assinar um contrato, e nesse contrato prevê que eu vou pagar 1% de juros ao mês, quanto que dá isso? Juros são juros compostos, juros simples. Outra questão de atualização monetária, índices financeiros, meu contrato é corrigido pelo IGPM, pelo INCC, pelo IPCA, como é que eu faço essas contas todas? Então é muito importante saber de matemática. Vou dar um exemplo prático de hoje de manhã, que eu estava numa reunião com o cliente, e o cliente estava me mostrando um contrato de permuta, no qual ele estava adquirindo uma área para poder construir um prédio e depois vai devolver apartamentos prontos para o atual proprietário do terreno. E na negociação que está sendo feita, o cliente me falou assim, Marcelo, mas eu vou ter que pagar uma parte em dinheiro porque o dono do terreno tem dívidas de IPTU. E eu vou ter que pagar essas dívidas para ele, para poder justamente limpar o terreno de qualquer problema, para poder seguir com o projeto. Aí eu falei, quanto é de dívida? Daí o cliente falou assim, pelo que ele me falou, dá uns 700 mil reais de dívida. Eu falei, peraí, 700 mil reais? Dívida de IPTU? Eu falei, que tamanho que é esse imóvel que você está comprando? Aqui em São Paulo, capital. São, acho que eram 600 e poucos metros. Ele estava comprando um e mais um vizinho do lado para formar uma área boa para incorporação. E aí eu vi o bairro que era. Eu falei, não, pera um minuto. Eu falei, 600 metros quadrados nesse bairro, eu não sei se o imóvel tem uma construção ou não em cima, vamos dizer que não seja só terreno, tem uma construção em cima que ele falou que tinha, tem uma loja que está alugada. Eu falei, mas mesmo assim, não pode ser só IPTU. Daí a pessoa falou, então vamos ver. Aí abriu o contrato, tinha mais tinha um processo, uma execução fiscal de um imposto federal, tinha um inventário para terminar, tinha TCMD para pagar, e tinha o IPTU, que de tudo lá estava compondo-se 700 mil reais, o menor de todos era o IPTU. Então, conferindo o microfone aqui, gente, que bateria às vezes acaba, né? Então, só por pensar nos números, eu já levantei uma dúvida com relação à informação que a pessoa me passou. Isso é uma das aplicações, né, de você ter noções e conseguir fazer contas ou ter parâmetros, né, de matemática. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui,
vocês já devem ter ouvido, ou quem joga aqui sabe que na Mega Sena você tem uma chance em 50 e poucas milhões uma em 50 e X milhões, lá 52 milhões, alguma coisa assim. Deixa eu ver se estou com a minha carteira aqui. Não, porque eu tinha um bilhetinho tem um joguinho da Mega Sena, acho que no verso está escrito. Ou nos próprios sites da Caixa Econômica, se você entrar, tem lá jogo por jogo, Loto Fácil, Lotomania, Mega Sena e tal, todos a probabilidade. Como é que eles sabem essa probabilidade? Porque você pega 60 números, as 60 dezenas que você pode apostar lá na Mega Sena, e todas as combinações possíveis desses números, e você faz um jogo que você marca 6. Então você tem 60 números disponíveis, você só pode marcar 6. E quando você pega aquele bolo de 60 números, quantas combinações diferentes no sorteio pode acontecer? Pode sortear 1, 2, 3, 4, 5, 6 na sequência, a chance é baixa, é a mesma de qualquer outra. Ou pode sortear 1, 18, 27, 39, 50 e pouco. Então, tudo isso é matemática. Então, se você faz uma aposta num jogo de Mega Sena, você tem essa sua aposta num universo de 52 milhões de combinações diferentes. Num outro jogo, a Mega Sena acho que é o mais difícil de ganhar. Num outro, por exemplo, a combinação é diferente porque a probabilidade ela é diferente porque você, sei lá, pega a Loto Fácil, se eu não me engano, são 25 números que você marca 15 dos 25. Então você já marca uma quantidade bem maior do total disponível. Então você já tem uma chance muito maior de ganhar alguma coisa. Então, tudo isso é matemática. Aliás, uma coisa até legal de falar, não sei se você já está me assistindo, já assistiu, por exemplo, filme em que mostram jogos de cassino. Tem alguns filmes famosos que envolvem cassino. Tem um filme, aliás, legal, que o nome dele, salvo engano, é Quebrando a Banca, em português. É com Kevin Spacey, se não me engano, esse filme. Ele é professor de uma faculdade e ele pega os melhores alunos dele de matemática e ele cria uma equipe e eles ficam indo para Las Vegas porque eles fazem um esqueminha que eles chamam de contar cartas. Então, assim, eles usam até disfarce, peruca, uma roupa diferente e tal, e aí eles ficam perto de uma mesa, eles só jogam um jogo chamado Blackjack, que é o 21, e aí, esse jogo é o seguinte, o croupier lá, que é a pessoa que dá as cartas, ele usa, se eu não me engano, no Blackjack, acho que 6 baralhos, ele mistura, são 6 baralhos, 8 baralhos, não lembro quantos baralhos são, e ele mistura tudo e vai distribuindo para os participantes da mesa no decorrer dos jogos. Fica alguém de fora contando quantos 8 já saíram, quantos 9 já saíram, quantos 10 já saíram, porque é a soma dos valores das cartas que vem que te interessa. Se você faz 21, você ganha o jogo. E aí, se você estoura, você perde o valor que você apostou, e se você chega mais perto do 21 do que o croupier, você ganha dele, então você ganha dinheiro. Então, são alunos que são ótimos em matemática, que contam rápido as cartas e que memorizam bem. E aí eles sabem a hora certa de entrar no jogo e a hora certa de sair do jogo. Então eles não param de ganhar no cassino. Aí a trama se desenrola porque em cassino, o que mais tem em cassino é câmera. Isso de verdade, não só no filme, né? Então, e o cassino também tem os números dele de qual é a normalidade de alguém ganhar jogo lá. É difícil você ganhar do cassino. Geralmente você vai sair perdendo. Então, numa mesa lá de 21, em que a pessoa ganha sem parar, alguma coisa de estranho tem. E eles com trocentas câmeras em volta, aí no final eles têm lá todo o esquema, eles pegam a galera contando as cartas, etc. Mas é um filme legal que também envolve toda essa questão de matemática, memorização, contagem de carta, né, probabilidade e tudo mais. Então, isso é bem interessante. E na nossa vida profissional, fazer contas, ter o raciocínio, às vezes, muitas vezes, não é assim, saber fazer contas. Eu não vou lembrar aqui todas as fórmulas que eu aprendi na escola, eu não preciso ser um físico, não preciso ser um engenheiro, mas ajuda muito na vida prática você ter essas noções e saber fazer conta de cabeça também. Tem vários segredos que eu brinco até com meu filho, quando às vezes eu faço lição de casa com ele, eu ensino ele a fazer conta de cabeça, são coisas que se você decorar e você começar a aplicar na sua vida prática, você faz conta rápido de cabeça e é tudo muito fácil. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Qualquer conta que você multiplique o número inteiro por 5, aí número inteiro é um número que não é um número quebrado, não é alguma coisa, vírgula, alguma coisa, é um número inteiro. Né? Qualquer número que você multiplicar por 5, ele vai acabar com 5 ou com 0, invariavelmente. Não tem como alguma coisa multiplicada por 5 não acabar com 5 ou não acabar com 0. Então, 5 vezes 5 é 25, 6 vezes 5 é 30, acaba com 0.
7 vezes 5, 35, acaba com 5. 8 vezes 5, 40, acaba com 0. Por exemplo, quando é que você sabe, isso é coisa básica da matemática, como é que você sabe que o número é divisível por 3? Você tem que somar os algarismos que compõem esse número. Se a soma dos algarismos for divisível por 3, o número inteiro também é. Vou dar um exemplo. Lembrar um fácil de cabeça aqui. 150 é divisível ou não por 3? Então, o que você faz? Tem o número 150. 1, o 5 e o 0. Vamos somar os 3. 1 mais 5, 6, mais 0 continua sendo 6. 6 é divisível por 3? 6 por 3 dá 2. Então, significa que o 150, ainda que você não saiba a resposta, mas você tem uma certeza. Ele vai ser divisível por 3. Porque a soma dos algarismos dele deu um outro número divisível por 3. Então, são várias regrinhas de matemática que, se você começa se você decora até e começa a aplicar na sua vida, você vai aprendendo a ter um raciocínio lógico de matemática que te ajuda em várias esferas da vida. Então, qualquer número que você multiplica por 10, é só você botar um 0 a mais no final. Se você divide por 10, você tira o 0. Ou, se não for número que termina com 0, quanto que sei lá, vou pensar um exemplo aqui. 155 dividido por 10, é que vai dar um número quebrado, né? Mas é só você pegar o 155, você põe a vírgula, que seria... Trouxe papel aqui para fazer para vocês aqui, só não se espantem com a minha letra horrorosa. Você tem lá 155, seria o vírgula 0 no final. Se eu passar essa vírgula desse 5 para cá, vai dar 15,50, 15,5. Então, 155 dividido por 10 é 15,5. É só você movimentar. Ou você tira o 0, ou você põe o 0, e quando não terminar com 0, você muda a vírgula de lugar. Então, você não precisa raciocinar, depois vai no automático. Então, tem uma série de coisas que te facilitam a vida. Mesma coisa, 10% de alguma coisa, é só você dividir por 10, dá no mesmo. 10% de 20 é 2. 20 dividido por 10 dá 2. É só você dividir por 10 que você acha o 10%. Aí você fala assim, pô, Marcelo, mas eu não quero achar 10%, eu quero achar 15%. Então, tudo bem, acha o 10 primeiro. Depois, para chegar no 5, o 5 não é metade de 10, eu vou falar um pouco rápido essas coisas. Depois você volta esse vídeo aqui, assiste 200 vezes, você vai aprender a matemática aqui. Então, por exemplo, do 15% que eu estava falando. Então, pô, eu não sei, é mais difícil fazer em 15%. Tudo bem, então faz o seguinte, vamos descobrir 10, depois a gente sabe que 5% é metade de 10%. Aí você faz a soma no final. Mas você não entende nada, então vamos pegar de novo 20. Quanto que é 10% de 20? 2. Quanto que é a metade de 2? É 1. Então, 15% de 20 é o 2 mais o 1, 3. É fácil fazer a conta. Então, eu somei. E você pode também sempre desmembrar os números. Por exemplo, 10% de 20 dá 2. 5% de 20 dá 1. No final, você soma 10% com 5%, vai dar o 15%. Você pode fazer isso com uma série de... Esse raciocínio se aplica para várias contas que você quiser fazer. Então, por outro exemplo aqui de coisas que você pode usar, aproximação ou algo do tipo para chegar no resultado. Se eu falar aqui para vocês, quanto que é 3 vezes 50? Não vai chegar, 150, é uma conta fácil. Ok. E se eu falar assim, e 3 vezes 49? 3 vezes 48? Já é mais difícil, porque você vai ter que falar, putz, 3 vezes 48 é uma conta mais complicada. Eu dou duas soluções para você fazer uma conta como essa. Faz vezes o 40, depois faz só 3 vezes 8 e soma os resultados. 3 vezes 40, 120. 3 vezes 8, 24. 120 com 24, 144. Isso é uma fórmula que você pode fazer fácil para você chegar no resultado. Uma outra fórmula é você fazer 3 vezes 50, que dá o 150, e você pensa assim, quanto que é a diferença de 50 para 48? São 2, dá 2 essa diferença. Não era uma multiplicação de 3 vezes 48, então se a diferença de 48 para 50 é de 2, faz 3 vezes 2, dá 6. 150 menos 6, 144. Então, você chega em formas diferentes, você chega no mesmo resultado. E assim vai com várias situações, aqui eu posso ficar falando um monte, porque conta com fração, conta com porcentagem, aliás, conta com porcentagem, até para você na calculadora, você pode fazer tanto em porcentagem, como você pode também transformar porcentagem em número decimal. De novo, também, me explica melhor, Marcelo. O que é alguma coisa por cento? Significa que é algo dividido por 100. Então, 10% de algo é a mesma coisa que você dividir 10%. E aí, com 1% é fácil, você nem precisaria fazer conta na calculadora. Mas você pensa assim, Marcelo, eu preciso saber quanto é 32,4% de alguma coisa. Não tem problema. De novo, transforma no decimal.
Em vez de fazer 32,4, você faz 0,324. Multiplica o número que você quer, o seu número, que é a sua base de cálculo, vezes 0,324. Você vai achar 32,4% desse número inicial. Então, de novo, matemática influencia na vida prática. Eu faço muita conta, porque eu sou tributarista, eu vejo muito contrato, eu faço atualização de valores, eu já cuidei de processo, tinha que atualizar valores de dívidas em processo, valor de financiamento bancário, esse tipo de coisa. E olha quantas coisas dessas você não deve usar na sua vida prática. Você está lá na loja, está escrito assim, na prateleira do supermercado, leve um e o segundo sai por metade do preço. Você sabe fazer sabe entender quanto que vai sair a conta se você pegar esses dois? Então custa R$10. O primeiro vai custar R$10. O segundo é a metade do preço. Qual é a metade de 10? 5. Então se você levar 2, você vai levar 2 por 15. O primeiro você pagou o valor inteiro, o segundo você pagou metade do valor inteiro. Então significa que no final, se você leva duas coisas por 15, você pagou cada uma 7,5. Essas contas você tem que fazer automático, você tem que saber fazer, para saber se você está levando, para você não levar nunca, como às vezes brincam, para você não pagar metade do dobro. Senão não adianta nada, você não tem desconto nenhum. Então, importante, você não vai ser enganado por ninguém, você não vai errar nas contas, você não vai errar em uma série de coisas, você vai ter noção se a pessoa que está te prometendo um determinado desconto está realmente dando aquele desconto. Então, tudo isso é importante. Falei demais. O mundo da matemática pode ser legal. Muita gente foge de números, muita gente acha que fazer conta é chato, que é difícil, mas se você aprende do jeito certo, né? E professores de matemática ensinem seus alunos a gostarem um pouco de matemática, porque é legal você saber fazer esse tipo de conta, porque você pode até às vezes brincar com número, até numa brincadeira com criança, de adivinhar certas coisas, ou de entender probleminhas de matemática. Eu tenho tantos números para apostar, se eu tenho direito a escolher tantos números, qual é a chance que eu tenho de ganhar naquele jogo? É uma série de coisas que você pode aplicar na sua vida prática e que você vai se sentir até melhor sabendo fazer contas e sabendo também trabalhar com o seu dinheiro, agora puxando para o lado financeiro. É importante você saber se o dinheiro está aplicado no banco, quantos por cento rende, quanto não rende, o quanto você paga de imposto em cima disso. Tudo isso é bastante importante. Falei demais, mas acho que foi legal o vídeo. Curte, compartilha, faz o seu comentário. Faz uma conta aqui no comentário, tenta fazer alguma conta aí que eu não sei fazer, de repente. Me ensina alguma coisa que você sabe que eu não falei aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!